Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje um vídeo um pouco diferente, vamos analisar a janela de contratações do Santos agora no meio da temporada. No vídeo de hoje, o que a gente vai ver? Todos os jogadores contratados pelo Santos, vamos dar mais uma vez uma rápida avaliação, tentar entender pontos positivos, será que teve algum negativos desse período de contratações e tentar projetar o futuro. Ainda tem jogadores livres no mercado que podem reforçar o peixe. Será que algum deles pode mudar ainda o patamar da equipe? Mas antes da gente começar, eu preciso sempre te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado, saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza. Tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, bora começar o vídeo. Bem, vamos falar sobre, primeiro, todos os jogadores que chegaram ao Santos nessa janela. Então vem pra tela, pra gente poder começar a nossa conversa. Os nomes que o Peixe contratou, lembrando, galera, eu tô considerando somente os jogadores que foram contratados para poder estrear a partir da segunda janela de contratações, tá bom? Foram 5 nomes contratados para jogar, por enquanto, né, já em 2023. Teve o Diego Pituca também, né, pessoal? Mas ele só vai chegar no ano que vem. Não foi conseguida a antecipação da chegada do jogador, então não coloquei na imagem, mas estou falando para quem tá despercebido aí que também foi contratado. Beleza? A janela do Santos, pessoal, não foi assim muito animadora. Eu acho que o ponto alto da janela foi o Jean Lucas. Eu acho que é um jogador, esse sim, que tem um potencial de mudança de nível titular. Acho que é um cara que chega para ser um jogador absoluto no meio campo do Santos. Nos primeiros jogos você já percebe o impacto que ele gerou na equipe do Peixe. Do resto, são 4 jogadores ali que eu acho que podem até compor bem um elenco. É o caso do Dodô, pelo lado esquerdo, o Nonato, que foi anunciado agora há pouco. Inclusive, você acha até uma boa contratação, mas deve ser um cara para ficar circulando em titular, reserva, vai fazer um bom jogo, depois alterna no momento ruim, um jogador de nível razoável. O João Basso, que é um bom zagueiro, acho que até vai ser titular da equipe do Santos, mas a gente vai precisar ver como é que vai ser a adaptação no futebol brasileiro. E o Julio Furque é um nome que eu gosto também, para mim, depois do Jean Lucas. Foi a contratação mais legal que o Santos fez, mas na posição dele o Santos, por enquanto, ainda tem o Marcos Leonardo, então ele vai ser um cara de composição. Até acho um cara de composição interessante, um cara diferente do Marcos, do David Washington também. Um jogador mais experiente, um jogador com mais força na bola por cima. O Santos, então, fez 5 contratações, uma muito boa, na minha opinião, e outras 4 que tem potencial até para serem titulares, mas podem também ser aquela composição de elenco, não são jogadores incontestáveis hoje no contexto do futebol brasileiro, tá bom? Quero que você, torcedor do Santos, conte para mim nos comentários do vídeo qual contratação você mais gostou. Acho que foi o Jean Lucas, né? Vai todo mundo meio que concordar, mas diz também a que você menos gostou. Vou seguir com o vídeo, evidentemente, vai ter opinião, informação, mas eu preciso te lembrar, pessoal, falar de coisa boa também, né? Que tem cupom de desconto lá na Centauro, galera. O nosso cupom é FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, uniformes oficiais do Santos, você encontra com bom desconto, tá bom? Seguindo, vimos agora as 5 contratações do Peixe nessa temporada e quais foram os pontos positivos e negativos dessas contratações. Chama na tela mais uma artezinha, enquanto eu falo com vocês. Vamos lá, pessoal. Tentei dar assim uma forçada de barra para poder achar alguns pontos positivos desse apanhado geral da janela de contratações e, claro, tiveram muitos pontos negativos também. Vamos tentar observar algum deles. Eu acho que o Jean Lucas é um ponto positivo por si só, né? Um jogador, você consegue trazer numa janela um cara que realmente sobra na turma, um jogador de nível europeu, um jogador com uma boa idade, um jogador identificado com o clube, um jogador que era até inesperada a contratação, principalmente em definitivo. Então, assim, um ponto positivo, acho que essa foi uma boa negociação que a diretoria do Santos fez. E como eu falei na explanação anterior, o Santos pelo menos conseguiu encorpar o elenco. Era o que o time precisava? Não, acho que o Santos precisava de jogadores para subir o nível da equipe titular. A equipe titular do Santos ainda está defasada em relação à atual necessidade do Santos. Mas, pensando de uma forma geral, sem essa avaliação prévia do elenco, assim, melhorou as peças de opção. Você tem o Dodô para brigar na lateral esquerda, provavelmente vai ser titular. O João Basso provavelmente vai ser titular na zaga pela direita, mas de qualquer forma tá faltando zagueiro no elenco do Santos, precisava de um cara para jogar. O Nonato pode variar entre titular e reserva, mas é um cara de um nível ok. O Furque vai ser reserva porque o nível do centroavante titular é muito bom, mas é um cara razoável para entrar durante as partidas. Então, assim, o Paulo Turra, bem ou mal, ganhou mais opções do que ele tinha. Você perde o Ângelo, que é um jogador que vai fazer falta
nesse plantel do Santos. E a perda do Ângelo também impacta muito na parte negativa, né? Porque você ganhou dinheiro, teve grana para poder contratar e o Santos não conseguiu reforçar a equipe da forma que a torcida esperava e que o elenco precisava. Para mim, muito disso passa por plenos poderes ao Paulo Turra, né, pessoal? Um técnico que tem nenhuma história no Santos, tem pouquíssima história no futebol como treinador. De fato, eu, sinceramente, pela nossa avaliação, pelo que a gente vê o clima que tá, como o time joga, eu acho até improvável que ele permaneça durante muito tempo no Santos. E a diretoria, né, Falcão, Rueda, todo mundo lá que manda no futebol do Peixe, deu plenos poderes para ele vetar contratações, afastar atletas e, sinceramente, eu não concordo com isso. O Santos, por exemplo, teve a possibilidade de trazer o Alan Sonhora recentemente, disseram que o Turra vetou o Luciano Vieto, né, foi a matéria até do Lucas Mussetti, lá no UOL, e assim, eu acho que estou veementemente contra isso, né, jogadores de bom nível, que poderiam reforçar o Santos até por mais temporadas, e o técnico, a gente nem sabe se fica até o final desse mês, por exemplo, vetando contratações de jogadores acima da média que jogariam tranquilamente pelo Santos. Então, para mim, esse é o ponto mais negativo de todos, né, deixar o Paulo Turra tocar, assim, praticamente, vetar ou aprovar contratações para o Santos. Decepcionando a torcida, acho que é um ponto principal aí também, né? Você frustra muito a torcida do Santos, é o mesmo exemplo que eu dei pro Vasco no vídeo que saiu hoje cedo. Você especula, você negocia, você sai na mídia, dá muito nome de jogador até interessante para reforçar o Santos. Eu lembro até uma semana que começou a vazar um monte de jogador legal, a torcida até se empolgou, né? Foi até na semana do Julio Furque, quando ele foi contratado, e vai tomando não. Os caras vão se enrolando ali. E, assim, frustra a torcida e fora, assim, declarações bizarras, né? O Falcão trocando o nome de zagueiro, que ia vir, não veio mais, assim, falas que vão minando o anímico da torcida. Inclusive, essa situação do Vargas é outro ponto negativo, nem tá aí na imagem, mas a gente pode falar sobre isso. Um zagueiro que, pelo visto, foi vetado porque ia ficar mais ou menos um mês fora por conta de lesão. Um jogador com uma boa idade ainda, um jogador de boa qualidade, ele poderia reforçar o Santos a partir de setembro e para as outras temporadas, principalmente. Aí você não traz ninguém, fica sem um jogador por causa desse um mês, e até você conseguir contratar um cara agora no mercado, botar para jogar, vai dar praticamente um mês, tem data FIFA daqui a pouco, então nem seria tanto sentido assim esse um mês fora, mais um ponto negativo do Falcão e da galera lá que tá contratando. Pouco impacto no time titular, né, pessoal? Como eu falei, só o Jean Lucas realmente é um titular incontestável nessa equipe, para agregar, né, mudar o nível daí. Mais que outros joguem, eu acho que só o Jean Lucas realmente muda o nível do time, senão estava precisando de jogadores para jogar, não só para serem composição de elenco. E o caso Soteldo, ele não é uma contratação, mas não deixa de ser também, né? Porque o Santos pagou pelo atleta nessa janela para adquirir em definitivo, e na semana que fez isso, perdeu o jogador por indisciplina. Eu sinceramente não sei o que ele fez, se foi muito grave, se não foi, mas na atual situação do Santos eu faria o máximo possível para tentar readequar o atleta, mas pelo visto Paulo Roberto Falcão não quer isso de jeito nenhum. Então, assim, dei alguns pontos negativos, pessoal, alguns pontos positivos para a janela do Santos. De forma geral, eu desaprovo o período de contratações do Santos. Eu até acho que os jogadores que chegaram não são de todo mal, quase todos eles foram até aprovados como boa aposta no momento do scout, mas o elenco do Santos pedia mais Jean Lucas, digamos assim, mais jogadores para chegar e realmente assumirem a camisa do Santos, dar uma mudada nos ares desse elenco, porque realmente a situação do Peixe está ficando um tanto quanto estranha. Tudo isso dito, situação nefasta colocada para a torcida, que vocês já estão carecas de saber o que pode ser feito ainda. Você ainda pode contratar jogadores que estão livres no mercado, que rescindiram até o dia 2 de agosto, famoso anteontem. Será que tem peças disponíveis pensando na carência do elenco? Vem para a tela para a gente poder conversar, tentar trazer um pouco de solução. Listei aí, pessoal, 10 jogadores que estão livres no mercado e de acordo com o que o Santos procurou no mercado, com o que a torcida pede nas redes sociais, poderiam ainda ser boas opções, principalmente zagueiros, né? Acho que é a posição que eu mais coloquei aí, depois da negativa lá do Vargas, o Santos ficou com um buraco. Na defesa, principalmente zagueiros que jogam pelo lado esquerdo. Na defesa, esse é o plano, foi o que saiu na mídia, que é a procura da diretoria do Santos. Assim, nem todos os nomes são excelentes, mas são os nomes que tem no mercado. Por exemplo, você tem o Federico Fernandes, que é um zagueiro que pode jogar tanto pela direita quanto pela esquerda. Ele vem há 2 anos machucado, jogando muito pouco. Estava no Catar recentemente, não seria um nome que me agradaria 100%, mas é uma das opções que tem no mercado. Jogador que jogou a Copa do Mundo, pela Argentina, poderia ser uma opção. Ainda no sistema defensivo você tem o Victor Ruiz, que é um zagueiro espanhol, acho que a linguagem não seria tanta barreira para ele vir, estava jogando no Betis na temporada passada, faz também o lado esquerdo da defesa. Então você tem aqui o Oscar Murillo também, que é um zagueiro livre no mercado, colombiano, jogador experiente, estava jogando no Pachuca do México, também faz o lado esquerdo da defesa. O Santos sondou o Alan Sonhora, então eu acredito que um meia ainda, para ser articulador, um cara mais camisa 10, articulador, também esteja no radar do Santos. Então eu coloquei o Rubem Bota, que é um jogador que estava na Europa, se destacou muito tempo no Tigre, da Argentina. Poderia ser uma boa opção. Eu coloquei laterais direitos, o Wilson Manafá do Porto, o Thiago Caçassola, que é um italiano argentino,
que estava jogando no Perugia, da Itália. Dois jogadores de nível europeu, na minha opinião, principalmente o Wilson Manafá, um cara que foi titular do Porto por muitas temporadas, um lateral direito com um viés mais ofensivo, poderia ser uma opção legal. Para o Santos, coloquei o Coelho, que é um atacante de velocidade, pelo lado do campo. Parece que os Santos são dois jogadores com essa característica. Coloquei o Roberto Pereira, argentino, que seria a cereja do bolo, para esse elenco do Santos, o cara para chegar e jogar, com toda certeza. E Valentim Vada, uruguaio, estava jogando no futebol espanhol, já atua pelo Peñarol recentemente. Caso o Pereira não conseguisse, né, que é um jogador que está muito difícil de contratar, poderia ser uma opção mais em conta. 27 anos, é um jogador que faz mais ou menos a mesma função, não com a mesma qualidade, mas joga mais ou menos na mesma faixa do campo, um meia que joga pelo lado do campo, poderia também ser uma opção, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo. Quero que você conte para mim nos comentários, torcedor do Peixe, o que você achou da janela do Santos, quais desses nomes que eu trouxe aqui poderiam ser bons reforços para a sua equipe. Conta para mim tudo nos comentários, tá bom? Torcedores de outros times, fiquem calmos, vão ter ainda vídeos como esse de todos os outros clubes grandes do nosso futebol, todo mundo que contratou, evidentemente, Palmeiras, por exemplo, eu não vou parar para fazer vídeo porque eu não trouxe ninguém além do avião. Então, assim, fiquem tranquilos que vão ter mais análise, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scouts e análises por aí. Valeu!